Olá, gente! Então, nesse terceiro vídeo, vou apresentar para vocês uma formulazinha da soma dos N primeiros termos da PA, tá? E é uma formulazinha que a gente vai trabalhar da mesma fórmula que a gente trabalhou o termo geral, né? A única coisa que muda, inclusive, em questão de nomenclatura, o único termo que vocês ainda não conhecem é justamente o SN, que é a soma dos N primeiros termos da PA. O A1 vocês já conhecem, o primeiro termo. O AN é o termo geral, né? O nosso enésimo termo. E o N é o número de termo. Até coloquei aqui a razão, mas a razão a gente só vai usar se a gente precisar calcular um desses termos aqui antes. Se a gente já tiver todos esses termos, a gente nem vai precisar calcular a razão, tá? Porque a gente não usa a razão nessa forma. Então vamos lá, vamos aplicar aqui nessas duas sequências, né? Para ficar algo mais simples de vocês verem. Vou colocar aqui a nossa formulazinha que a gente precisa. E eu quero calcular a soma dos 10 primeiros termos dessas duas PAs, tá? Então, de novo, é um vídeo para mostrar uma forma de vocês fixarem como se usa a fórmula, né? Seria muito interessante se vocês vissem, né, pesquisassem a história, como que surgiu essa fórmula, é muito interessante. Eu particularmente sou muito apaixonada por Gauss, que é um matemático. Gauss se escreve assim, olha, tá? E dá uma pesquisadinha sobre ele e sobre PA, porque é bem interessante a história, tá? Mas vamos lá, gente. O que eu preciso ter para usar essa fórmula aqui e calcular esse SN? Eu preciso do primeiro termo, que eu já tenho, tá aqui, né, 8. Eu preciso do último termo, nesse caso aqui, né, como são os 10 primeiros, eu preciso do A10, que eu não tenho. Eu preciso do N, que eu vou considerar 10, né, 10 primeiros termos. E acabou, né? Só tem um problema, A10. Como é que eu calculo A10? Vamos voltar com a nossa formulazinha do termo geral, né? Para eu calcular o A10, eu preciso usar essa fórmula. E para essa fórmula, eu preciso da razão. Não tem jeito. Mas a razão é bem simples, né? 12 menos 8, 4. Também poderia ser 16 menos 12, tá, gente? A gente sempre pega os primeiros porque são menores. Mas poderia ser 16 menos 12, daria 4 do mesmo jeito. Então, infelizmente, para calcular o SN, antes eu preciso usar a fórmula do termo geral. Então, vamos lá, gente. Eu tenho A10 igual a 1, que é 8, mais N, que é 10, menos 1, vezes a nossa razão, que é 4. Então, A10 vai ser igual, primeiro parênteses, 8 mais 9 vezes 4. A10 vai ser igual, multiplicação primeiro, 8 mais 36. Então, A10 é igual a 44. Encontrei o nosso último termo. Agora sim, eu vou pegar aqui, olha, o S10 é o primeiro termo, que é 8, mais 44, vezes o número de termos, que é 10, dividido por 2. E aí, preste atenção, gente. Às vezes é mais fácil a gente simplificar aqui, fazer 10 dividido por 2. Nesse caso aqui, como está multiplicando por 10, eu vou primeiro multiplicar para depois dividir por 2, tá? Aí vocês avaliam qual que vocês acham que é a melhor forma, simplificar primeiro ou dividir depois. Então, 8 mais 44, 52, vezes 10 dividido por 2. Aqui nós temos várias formas de resolver. A gente pode multiplicar 52 por 10 e depois dividir por 2. Pode simplificar o 10 por 2. Pode simplificar o 52 por 2. E aí vocês escolhem qual que vocês acham a melhor maneira de fazer, tá? Por exemplo, vou fazer aqui duas maneiras, tá? 52 vezes 10 eu tenho 520 dividido por 2, tá? Então, primeiro multipliquei para depois dividir, e aqui eu tenho 260. Outra maneira que eu poderia fazer, vou primeiro, então, dividir o 52 por 2. 52 dividido por 2 dá 26, e aí eu faço 26 vezes 10, dá 260. Uma outra maneira que eu acho que não seria muito prático, mas que poderia fazer,
seria simplificar o 10 por 2. Então, eu vou ter 52 vezes 5. 52 vezes 5, 260, tá? Então, são várias formas que vocês podem fazer, como a multiplicação e divisão, que são operações inversas, a gente pode fazer isso. Primeiro divide, depois multiplica, multiplica, depois divide. O resultado tem que ser o mesmo, claro, né? Estamos calculando a mesma soma. Então, tá aqui, olha. Se a gente somar, vir aqui do 8 até o 10, que vai ser 44, e vir somando 8 mais 12 mais 16 mais 20, até o 44 a gente vai encontrar 260. Vamos fazer mais uma vez para fixar a fórmula e, óbvio, vamos precisar de novo dessa fórmula do termo geral, né? Então, eu tenho aqui A1 igual a 2, o A10 é quem eu quero saber, vou ter que calcular. N é igual a 10, a razão 5 menos 2, 3. Então, vamos lá, antes de saber o S10, eu tenho que calcular o A10. A10 vai ser igual a 2, que é o primeiro termo, mais N, que é 10, menos 1, vezes a razão, que nesse caso aqui é 3. Então, de novo, né, gente? Primeiro parênteses. Então, 2 mais 9 vezes 3. Agora, multiplicação. 2 mais 27. Então, o nosso último termo é 29. Tá? O último termo aqui, o último, no nosso caso, porque a gente está considerando os 10 primeiros, tá? É 29. Agora sim, vamos lá calcular a soma dos 10 primeiros termos dessa nossa PA aqui. Então, eu pego o primeiro termo, mais o último, multiplico pelo número de termos e divido por 2. Quando vocês procurarem a história dessa fórmula, vocês vão entender o porquê de cada questão, né, de cada item, e por que a gente divide por 2, tá? De novo, vocês podem fazer o que vocês quiserem depois que somar o parênteses. Primeiro multiplica, primeiro divide, vocês decidem. A única coisa que não é legal vocês fazerem é dividir o 31 por 2, né? Porque não vai dar um número exato. Pode fazer? Pode, mas não aconselho a fazer isso, tá? Então, aqui, ó, vou multiplicar, vou fazer só uma vez, dessa vez para ir mais rápido. Nós temos 310 dividido por 2 e 310 dividido por 2 dá 155, tá? Então, tá aqui a fórmula que a gente usa para calcular a soma de termos de uma PA, dos 10 primeiros termos de uma PA. Então, é o básico, eu espero que vocês tenham entendido. Até os próximos vídeos.